Que a santa paz de Deus esteja com todos. Eu vou ler com a ajuda de Deus, guia do Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora eu vou ler em outra versão, na NVI, Nova Versão Internacional. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Louvado seja Deus. A palavra diz toda a escritura, divinamente inspirada. Glória a Deus, aleluias. Agora vamos ler 2 Pedro 1:21, depois Romanos 1:16. 2 Pedro, vamos lá, 2 Pedro 1:21, 2 Pedro 1:21. Glórias a Deus, aleluia. 2 Pedro aqui, capítulo 1, no versículo 21. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E, glória a Deus, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá em Romanos, vamos ver o que a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. Então, primeiro ponto doutrinário da Congregação Cristã do Brasil, vou ler só uma parte aqui, não vou ler ela inteira. Não, vou ler inteira. Aqui, primeiro ponto doutrinário. Existe 12, vou só ler um. Primeiro, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, dentro da palavra, divinamente inspirado. Aí, tem alguns teólogos, né? Pega aqui um texto isolado, uma frase isolada. A congregação acredita, no primeiro ponto doutrinário, eles falam que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Eles falam, mas se a Bíblia apenas contém, o que eles falam? Dá para a gente interpretar que parte da Bíblia não é inspirado. Mas aqui não está escrito nesse ponto doutrinário. Eles que estão inventando isso, porque vamos ler do começo. Primeiro ponto, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. Então, diz assim, inteiro. Se aqui está escrito inteiro, quer dizer, de Gênesis a Apocalipse. Então, nós cremos de Gênesis a Apocalipse. Nós cremos que está escrito em 2 Timóteo 3:16, 17, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, ele diz toda a Escritura, não diz apenas uma parte da Escritura. Não, diz toda a Escritura, para ensinar, para redarguir, para nos instruir em justiça. Redarguir significa repreender. Então, a própria Bíblia, ela nos ensina, nos repreende, nos instrui em justiça. Então, a Congregação Cristã no Brasil, ela
prega a doutrina apostólica, ensina a doutrina apostólica. E a doutrina apostólica, ela não é exclusividade da Congregação Cristã no Brasil, nem exclusividade da Assembleia de Deus, nem exclusividade da Deus é Amor, nem exclusividade das denominações pentecostais ou outras denominações evangélicas. Então, a doutrina apostólica não é exclusividade da igreja presbiteriana, da igreja metodista, da igreja batista. Não. A doutrina apostólica, ela é universal. Ou seja, toda igreja, ela tem que praticar essa doutrina apostólica. Toda igreja, ela tem que observar essa doutrina apostólica. Eu já tive uma infelicidade de ver um pastor que, formado em teologia, fez seminário teológico, e eu pregando sobre doutrina apostólica, ele falou, teve a cara de pau dizer, o que para você é doutrina, para mim não é doutrina. Eu falo de Jesus, não falo de doutrina, queria que eu falasse da graça, do amor. Não queria ser repreendido, corrigido. Queria viver no erro. O problema é dele, quer viver no erro? Vive no erro. Agora, falar que não é doutrina, isso é apostasia. Isso é um perigo de muitos que decidem estudar teologia. Muitos acabam apostatando da fé. Porque se a pessoa falar que a doutrina apostólica não é doutrina, que não serve para os dias atuais, eu não sei de onde que ele tirou essa ideia, também não quero saber. Mas a Bíblia toda é inspirada por Deus. Então, voltando ao assunto ali da congregação, eu vejo muitos ali, descendo a lenha, pastores, teólogos, alguns, né? Descendo a lenha, mas ali eles têm que ler inteiro. Quer dizer, diz ali na primeira frase, nós cremos inteiramente na Bíblia Sagrada. Então, crê em toda a Escritura. Crê. É ali de Gênesis a Apocalipse. Isso faz parte do credo da Congregação Cristã no Brasil. E deve fazer parte do credo de todas as igrejas cristãs. Ou deveria. Né? Deveria. Isso é uma doutrina bíblica, uma doutrina apostólica. Nós cremos inteiramente na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não é apenas uma parte ou não. Então isso aí, não sei se a pessoa age por má fé ou não. Quem sou eu para julgar, né? Se age na inocência ou não. Mas já que vai fazer lê por inteiro, lê o texto por inteiro. Não pega uma frase isolada. Não. Lê por inteiro. Lê por inteiro. E a Bíblia, assim, contém a palavra de Deus. E ela é a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ela contém, ela é. E esse ponto doutrinário diz: cremos inteiramente na Bíblia Sagrada. Diz que crê inteiramente na Bíblia Sagrada, quer dizer que crê de Gênesis a Apocalipse. Já matou essa interpretação de achar, mas eu posso interpretar que parte da Bíblia é sagrada e parte não é. Porque nela contém a palavra de Deus, então alguns textos não são palavra de Deus, outros são, não, mas não tem nada em dúvida aqui não. Não tem nada em dúvida. Só ler a primeira frase que diz: nós cremos inteiramente. Já mata a charada. Já mata a charada, já mata a questão. Já elimina a dúvida. É só ler por inteiro. Se ler por inteiro, vai entender. Então, nós cremos por inteiro na palavra de Deus. Cremos na sã doutrina. Não renunciamos à sã doutrina. Não renunciamos à doutrina apostólica.
Eu já vi outro pastor dizer, hoje muitas igrejas estão abrindo mão da doutrina apostólica para ganhar alma para Jesus. Eu vou falar, não sei se é para Jesus. Será que o Espírito Santo deu autoridade para algum pastor, para algum líder religioso, abrir mão da doutrina apostólica? Será? Os líderes de igreja têm autoridade para fazer isso? Porque a palavra de Deus ela é infalível. Mas se manter, as pessoas não vão para a igreja. Mas ir para a igreja, imagina a igreja lotar, tem bastante gente na igreja, não tem espaço para as pessoas. De repente Jesus volta para arrebatar a igreja, leva uma minoria, ou quase ninguém, ou ninguém. Imagina tudo isso. Será que está ganhando alma para Jesus? É uma pergunta que eu faço para todos que estão vendo este vídeo. Esta é a palavra. E Deus abençoe a todos e o nome de Deus seja louvado. Amém.